Boa noite, pessoal. Bem-vindos, todos que estão chegando aqui pela primeira vez, todos aqueles que já estão aqui há algum tempo, todos os domingos conosco, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Denise, boa noite, Ju, boa noite, Lili, boa noite, Paty, Anthony, tô com saudade de você, Anthony, tem que aparecer lá na segunda. Boa noite, Giovana, Charles, Adri, Gladete, a Neuza, todos vocês sejam bem-vindos. Aqueles que a gente não consegue ler aqui o nome, sintam-se bem-vindos também. A gente está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Tem vários assuntos muito interessantes nesse capítulo. Domingo passado a gente leu o primeiro deles, que são os diferentes estados da alma na erraticidade, e hoje a gente vai falar das diferentes categorias dos mundos habitados. Então, existem outros planetas habitados que não o nosso aqui, a Terra, e a gente vai falar sobre isso hoje. Mas antes de começar a falar, eu já vou tentar colocar a nossa convidada aqui na tela, porque às vezes o Instagram demora um pouquinho, então eu já vou fazendo isso. Só um segundo. Pessoal, sempre lembrando que esse evangelho que a gente faz aqui ao vivo, todo domingo às 8 horas. Boa noite, Ana. A Ana ali tá se acertando com a câmera ainda. Acho que é só virar a câmera, Ana, que vai dar certo. Isso. Boa noite, tudo bem? Oi, boa noite. Ana, obrigada por estar aqui com a gente, por ter estudado, lido o tema e reservado um tempinho do teu domingo para a gente conversar aqui. Imagina, Júlia, eu que agradeço o convite, essa oportunidade de estímulo para estudo, né? Sempre é bom, né, Ana? Um convite desses faz a gente estudar um pouquinho mais ainda. Pessoal, então lembrando que esse evangelho que a gente realiza aqui, que normalmente sou eu, a Emília, com convidados, ele é o evangelho da Associação Espírita Fé e Caridade. É muito maior do que apenas a gente aqui que aparece na tela, muito além de vocês que participam, a espiritualidade amiga da casa também participa desse trabalho, todo domingo às 8 horas. Mas além disso, o nosso intuito aqui é mostrar para todo mundo que tem interesse o que Jesus nos ensinou, como ele ensinou a gente a fazer esse momento do Evangelho no lar. Então é importante vocês participarem aqui, mas também ainda é mais importante vocês replicarem o Evangelho no lar na casa de vocês. Então, escolhendo um dia, um horário, não importa qual que é, fazendo a leitura, trocando ideias, fazendo a prece, é importante que vocês também façam na casa de vocês, seja sozinhos ou acompanhados, como der. O que importa é fazer, o que importa é começar. E a gente sempre gosta de lembrar também da água fluidificada. Pode ser um copo, uma garrafa, mas deixa do lado, deixa na mesa com vocês e vai tomando ali ao longo dos próximos dias essa aguinha. Mas para a gente começar então, sejam todos bem-vindos, vocês que estão entrando agora. Eu vou fazer a nossa prece de abertura e depois eu falo de novo qual que é o capítulo, qual que é o item do estudo de hoje. Então eu convido vocês para a gente já entrar em sintonia com Jesus, nosso mestre amado, entrarmos em sintonia com a espiritualidade amiga da nossa casa, que nos acompanha, que acompanha os nossos lares, nossos afetos e desafetos. Que nestes instantes possamos colaborar com a boa vontade, com bons pensamentos, e que possamos nos dedicar ao Evangelho de Jesus para que a nossa casa se higienize e que os nossos pensamentos se afinizem com os dos espíritos amigos. Que todos os corações que a gente ama e todos aqueles corações que a gente ainda tem dificuldade em amar, que eles possam receber as bênçãos desses instantes. Que assim seja. Então, pessoal, hoje a gente está no capítulo 3, que a gente começou domingo passado. Continuamos nele hoje, que se chama Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E hoje a gente vai ler sobre as diferentes categorias de mundos habitados. Não é um assunto fácil, mas é um assunto que eu acho que tem bastante curiosidade, né, Ana? Por trás desse assunto. Então, é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. São os itens 3, 4 e 5
Eu não vou ler todos, para a gente ter um tempinho a mais aqui para conversar. Eu vou ler o 3 e o 5, porque eu sei que o 4 e a Ana a gente vai acabar comentando bastante aqui, então eu vou ler o primeiro e o último. Mas convido vocês a lerem tudo depois. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Agora eu vou pular para o item 5. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo, o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aqueles a que se veem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Então, tem mais planetas habitados, né, Ana? Acho que essa conclusão a gente pode chegar, e bem diferentes do nosso, e outros tantos igual ao nosso que a gente habita aqui. Ana, o que mais te chamou a atenção nesse capítulo, nesse item? Oi, Júlia. Bom, antes de falar o que eu mais achei, assim, que chamou, que interessante nesse capítulo, eu queria falar que quando a Júlia me fez o convite, eu logo disse para a Júlia, Júlia, que tema difícil. Só que ele é difícil e ao mesmo tempo não, no sentido de quando a gente raciocina, tudo aquele ensinamento que Jesus nos traz, quando ele fala das muitas moradas e toda a grandeza de Deus, a grandeza do universo, ele se torna simples em pensarmos na habitação da pluralidade das existências e dos mundos habitados, né? Quando eu falo que é difícil, é porque nós ainda estamos muito presos à matéria. Então, é como se há todo um conhecimento pela frente, mas pelo nosso grau evolutivo, há coisas que a nossa compreensão ainda não alcança. Há coisas em que a espiritualidade amiga, os companheiros que regem o nosso planeta, regem a nós, de uma certa forma, esse progresso que a gente faz, né, essas idas e vindas aqui e em outros lugares também, quando a gente pensa nisso, a gente percebe que, por mais tentativas que eles façam, o nosso grau de evolutivo ainda não tem um conhecimento necessário, né? Embora estamos cada vez caminhando mais. Então, por exemplo, já houve um tempo em que nós acreditávamos que a Terra era quadrada, né? E aí, com o avanço da ciência, com os estudos, hoje já se percebe quantas coisas que nós a humanidade pensava de um jeito e hoje pensa de outro, né? Então, a espiritualidade ela nos traz que haverá um tempo em que a ciência também, né? Ela já está até a caminho disso, dessa comprovação das muitas existências. É mais ou menos assim, a gente ainda é muito São Tomé, né? Aquela coisa de quero ver para crer, ou seja, olha, já mandaram, estão lá pesquisando Marte e não viram nada lá. E aí a espiritualidade nos traz que, como nós estamos ainda presos
a matéria, quanto mais densa é a matéria, o mundo, ele é muito similar ao que a gente, ele é o que a gente precisa. Então, é muito similar a nós. Então, quanto mais ainda o nosso grau evolutivo faz com que há mais adensamento nessa dimensão que estamos, né? Então, quando fala que há muitas moradas na casa de meu pai, é em várias dimensões. No capítulo, no item passado, em que o pessoal, que a Emília e quem foi que conversou? Adriana. Isso, a Adriana, que elas conversaram, elas falaram dessas dimensões dentro de nós mesmos, dentro dessa nossa evolução, da nossa consciência, e agora alarga para essa dimensão enquanto no reino de Deus, né? Que é muito amplo, que é muito. Então, nessas dimensões, a gente ainda está muito olhando pelos olhos da matéria, né? O Chico, ele no Pinga Fogo lá, nos anos 40, 30, 40, ele foi. Perguntaram para ele, Chico, há existência de vida em outros planetas? Mas como é que a gente nunca viu? Aí ele disse que a gente ainda está vendo tudo pelos olhos da matéria. Né? Então, eu queria fazer esse esclarecimento que também tem a ver com esse tema, né? Que é dentro desse tema. Então, o que mais me chama a atenção é que a gente vai encontrar esse tema no Evangelho, na Gênese, no Livro dos Espíritos, no Consolador e em tantas obras. A obra de André Luiza, as obras psicografadas de Chico, ou seja, a espiritualidade já dá o testemunho de que há muitas moradas, que há muitos espíritos, né? Então, é isso que me mais chama atenção, assim, o quanto que essa informação já vem nos dado, né? E aí, quando a gente pensa nas obras de Jesus, de Allan Kardec, o Evangelho ele traz muito essa questão da moral, né? Então, o que a gente tem que aprender nesse sentido? Quando ele traz as categorias dos mundos habitados, o mais importante é nós nos identificarmos que isso tudo tem a ver com o bem e com o mal dentro de nós, né? Então, que primeiro ele vem dizer assim, ó, existem categorias existem os mundos e esses mundos são habitados, sim, né? E essa que também, outra coisa só, amigos, eu preciso falar isso, é que a gente também é muito influenciado por a nossa pequenez, pela nossa, a espiritualidade até aqui nas obras falam da nossa insignificância, que a gente é muito pequenininho. Hoje a gente pensava que só existia um sistema solar, né? E agora se vê quantos sóis, o quanto pequeno é o sistema solar, a nossa galáxia, quanto pequena. Hoje a ciência está provando isso, né? Então, eu preciso dizer assim, o quanto é que nós somos ainda, cada plano espiritual, cada mundo possui, a gente habita aquilo que na fase que a gente está, evolutiva, né? Então, assim, o quanto a gente é pequenininho diante desse universo todo. E por quê? Então, essa questão de quanto mais denso, mais presa a matéria, é no sentido da nossa evolução. Então, o que me traz é isso, é que é essa questão do bem e do mal que existe em nós, e assim, de uma certa forma, na humanidade. Mas eu vou deixar tu falar um pouquinho, que senão eu vou toca aqui a falar. Essa fala, Ana, da nossa pequenez, né? Eu separei aqui para trazer também a curiosidade que lá no livro Religião dos Espíritos, Emmanuel traz, a gente está na Via Láctea, né? Que só por si só já é uma imensidão. E dentro do universo também é pequenininha. Na Via Láctea tem, eu não sabia, gente, tem mais de 200 milhões de sóis. E aí o nosso Sol, que a gente considera, né, Ana? Uau, ele é, uau. Olha só, é a fonte de vida, gente. É o nosso Sol. Olha a importância dele. Mas ele é muito modesto comparando. Daí eles trazem Sirius, que é um dos sóis vizinhos aqui do nosso da Terra, que é 40 vezes maior do que o nosso Sol. E isso a gente está falando aqui, gente. Só ao redor da gente. Então, a Ana falou, né? Às vezes a gente precisa ver para crer. Precisa haver uma pesquisa científica comprovando isso, aquilo? Sim, isso é importante. Mas a gente convida uma outra reflexão, ao uso da razão. Gente, se o universo ele é tão grande,
Se tem tantos sóis, tantos astros, como não haveriam outras vidas? E claro que não vão ser vidas igual a nossa aqui, né? A Ana estava falando, densidade, matéria, é diferente, as vidas serão diferentes, mas são vidas, né? E por que que também, agora pensando na gente, né, Ana? A gente estaria preso para sempre, para a infinidade, aqui na Terra, em um planeta só, se existe esse universo inteiro que Deus criou. Então, acho que é isso que o Evangelho, né, Ana, vai trazendo para sair um pouco da nossa pequenez, desse pensamento aqui da matéria e expandindo nesse sentido. Até porque, né, Ana, quando a gente para pensar, gente, olha o tanto que tem para desbravar aqui. Qual que é o meu papel nisso? O que eu devo fazer para desbravar isso tudo, né? E é isso que o Evangelho vai nos convidando. E eu também gostei da reflexão que a Ana lembrou, que no domingo passado a gente falou das diferentes moradas dentro de nós mesmos que existem. Hoje a gente vai falar das moradas do universo, tem as moradas do plano espiritual. Então, os ensinos de Jesus é isso também. Essa reflexão não é uma coisa só. Ele não quis só falar de uma morada física, ele foi para a morada espiritual, para as moradas dentro de nós, que é essa dualidade do bem e do mal. Né, Ana? Sabe que estavas falando, eu me lembrei também dessa nossa questão da nossa pequenez, é que também na nossa ainda condição, a gente também é muito influenciado até pelo imaginário, a indústria cinematográfica. Então, quando a gente fala, a gente pensa o quê? Nos marcianos, nesses seres predadores que vão invadir a Terra, que vão destruir a Terra, né? Então, isso é um cuidado. Muitas pessoas, quando às vezes ficam um pouco temerosas de pensar sobre, né, dentro desse imaginário. E o que o Evangelho traz, agora trazendo especificamente aqui o que ele traz no item 4, né, é que esses mundos eles são habitados pelas criações de Deus. Então, são pessoas, são seres, são filhos de Deus, tem essa divindade como criação, né? E num grau evolutivo diferente, então até a estrutura material necessária para que a vida aconteça em cada planeta, em cada mundo habitado, ela vai ser de acordo com aquele mundo, né? Então, claro que vão ter diferenças, mas são sutilezas, não é como, né? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado nisso, né? Mas então, trazendo, que a gente está falando, né, Júlia, a gente não tem como não deixar de trazer o item 4, então, que é quando fala das categorias. Então, quais são as categorias que o Evangelho está nos trazendo? Então, são os mundos primitivos, aqueles em que acontecem as nossas primeiras encarnações, são os mundos de provas e expiações. O que que eles trazem? Que há o bem e o mal, mas ainda há muita escolha pelo mal. Ainda há o mal ainda ele está muito presente, né? Os mundos de regeneração, aí são aqueles. Isso eu estou falando como uma escadinha, né? O mundo de regeneração, que é aquele que tem o bem e o mal, mas começa a ter o domínio do bem. Os mundos ditosos, que então o bem ele já venceu o mal, então o bem está vencendo o mal, e os mundos então celestes ou divinos, que são aqueles onde já reina o bem, onde já não há mais o mal. Então é essa escala, didaticamente falando, que a espiritualidade nos traz para a gente ter um entendimento dentro das nossas condições, né, do que seriam esses mundos habitados, essas várias essas várias dimensões, né? Ô, Ana, eu tava lendo sobre as categorias do mundo e eu lembrei de ti. A Ana é professora, né, gente? Não é como se fosse um colégio, Ana, que tem as séries. O Uhum. aluno da primeira série, ele não tem como ir lá para a oitava, porque ele não vai entender nada do que está acontecendo lá, não vai ser bom para o aluno. Ele precisa estar na primeira série, né? Por mais que a gente queira estar no mundo já, o mundo celestial, né? Não dá. A gente não vai se adequar àquele ambiente ainda. E até a Ana estava falando da roupagem, como é que são o estilo do corpo dos seres de cada planeta. É que nem o material que o aluno precisa. Na primeira série é um tipo de apostila, na segunda é outro tipo de apostila. Então é isso que vai mudando. E
Às vezes tem aluno que repete o ano, né, Ana? Que É, fica mais um ano, mas é pro bem do aluno, né? É é. pro próprio bem do aluno. Tem aluno que até ali tá no final do ano e já passou de ano, nem precisaria fazer a última prova, já foi bem o resto do ano inteiro. Então eu lembrei disso, sabe? E aqui no nosso planeta, que é a Terra, que é o planeta de provas e expiações, a Ana falou, né? O mal ainda predomina. E eu acho importante reforçar que o mal predomina não é por causa do outro, não é porque a Ana Carla ainda fala mal do outro, porque a Ana Carla isso, porque a Ana Carla aquilo, é por causa de nós. A gente tá aqui porque a gente ainda pertence a esse mundo pelo tipo de pensamento, de sentimento, de atitude que a gente tem, então não é o outro. A gente é igual aqui, a gente está na mesma faixa evolutiva. Tem algumas exceções? Tem. Porque os espíritos amigos, eles sempre vêm dar uma mãozinha pra gente, né, Ana? Mas são exceções. Então, e o planeta de regeneração? Desculpa, acho que deu um barulho da moto passando aqui de fundo. No planeta de regeneração, eu ouvi uma fala do Jorge Lahar, e eu gostaria de compartilhar uma fala dele sobre o mundo de regeneração, porque muito está sendo falado, né, Ana? Porque é o próximo planeta, a Terra está em transição para se tornar um mundo de regeneração. Aí ele fala um pouquinho sobre esse mundo. Aqui na Terra, enquanto prova e expiação, o intelectual ainda sobrepõe o moral, por isso que o mal ainda prevalece. No de regeneração, o negócio muda. O moral começa a falar um pouquinho mais alto, a gente já se desenvolveu moralmente. E aí, o Elahá fala que nas obras espíritas é dito que no mundo de regeneração o homem sente uma sensação de alívio muito grande, se comparado ao planeta anterior. E um desejo ardente de viver a lei de Deus. Então, gente, vamos lá. A gente tem esse desejo ardente de viver a lei de Deus, a gente quer ir para o planeta de regeneração. Mas a gente tem que ter esse desejo, essa boa vontade. Claro que não vai ser todo dia, né, Ana? Às vezes é meio instável, mas esse já é o primeiro passo. E o Jorge Lahar, ele fala sobre alguns outros pontos do planeta de regeneração, que tem um acentuado senso de justiça, que a vitória do homem sobre as suas imperfeições morais predomina, e ele fala quais são essas imperfeições. É o ódio, a paixão, a inveja e o orgulho. E ele falou uma coisa, Ana, que eu não tinha parado para pensar, eu não tinha lido sobre. Ele falou que se os espíritos que estão no planeta de regeneração não conseguirem manter esse desejo ardente de viver a lei de Deus, eles voltam para os planetas de prova e expiação. Mas não é um retrocesso, porque a gente nunca retrocede. Porque tudo que a gente conquistou vai continuar com a gente. Mas para se manter num planeta de regeneração, a gente precisa querer sempre viver a lei de Deus. Então, olha o desafio que é, gente, esse planeta, né? E, e além disso, existe a parte da erraticidade também, né, Júlia? Que nem sempre nós estamos encarnados, né? Nós estamos neste plano físico, seja aqui ou seja numa outra orbe, né? Existe, como já foi conversado no domingo passado, existe essas outras dimensões na erraticidade. Então, muitas vezes a gente volta no plano, a gente está lá no plano espiritual para aprender, para se esforçar, para tentar novamente, né? Então a gente não pode esquecer do amor de Deus, que não é uma vingança. Ah, você vai para tal mundo que é de mais primitivo. Ah, você vai ficar aí na terra, né? Nas dificuldades que vocês estão tendo. Na verdade, é a lei de causa. Aí são as leis divinas, né? São as leis natural. Então, é a lei de causa e efeito, onde, no caso, é o amor de Deus nos dando essas oportunidades de crescimento. Novamente, a gente tem que conversar sobre isso, sobre os resgates daquilo que a gente faz, do nosso débito, as oportunidades que a gente tem de melhorar, de fazer de novo, né? Então, é como tu falasse, se a gente for fazer uma analogia, como se fosse em relação aos estudos, a gente não gosta de fazer prova, mas a gente ainda tem uma recuperação, a gente ainda tem novamente que estudar, novamente voltar a fazer aquela prova, né? Às vezes ela está um pouquinho diferente, já tem uma outra etapa, mas então é mais ou menos isso mesmo. A gente não pode achar
que é uma decisão aleatória eu estar em que plano, em que momento da minha vida, né, da minha existência, se é no plano espiritual, se é aqui, em que dimensão. É uma questão de lei de sintonia, né? É bem importante a questão da afinidade. Então, se a gente pega todas essas literaturas que tem, né, tão vasta a respeito disso, vai falar da questão da afinidade. E eu queria trazer, Júlia, aqui uma fala um finalzinho aqui de uma fala do espírito de Viana de Carvalho, pela psicografia do Divaldo, no livro Reflexões Espíritas, que vai falar assim que quando a santa fraternidade reinar entre os homens, auxiliando-os a romper com as amarras do próprio primitivismo, ser-lhes-á mais fácil excursionar por esses ninhos de bênçãos que gravitam nos espaços siderais, onde a dor, a morte, a enfermidade não existem, facultando que os visitantes conheçam as delícias do reino dos céus e retornem ansiosos por promoverem o seu lar e seus habitantes, a fim de que desfrutem das mesmas alegrias que os aguardam. Por essa razão, afirmou Jesus com tranquilidade: na casa de meu pai há muitas moradas. Então, nesse sentido de que todos nós teremos uma oportunidade, todos nós vamos ter estamos numa escala evolutiva e todos, indiscriminadamente, não existe os escolhidos, não existem os eleitos, né? Existe sim a lei de sintonia. Então, Deus, amor, e todos nós, na nossa fase evolutiva, um Mahatma Gandhi da vida, ou pessoas assim, um Chico Xavier, uma pessoa que cometeu um crime, que está lá sofrendo as provas de um crime, todos um dia estarão dentro de um patamar maior da evolução, né? Que é isso que eu acho que o Evangelho, quando ele vem falar das muitas moradas da casa do Pai, no sentido sigam, caminhem, hoje está difícil, mas não é só isso, a vida não é só isso. E também um alerta, né? Ao mesmo tempo que traz esse amparo, essa acolhida de dizer assim, a gente está com vocês, vai dar certo, não desistam, né? Vocês têm essas condições de seguir. Tem também uma outra fala assim no sentido ó, de que, ó, tá ainda ali, ó, na escadinha, a gente está aqui no segundo patamar da escadinha. Vamos seguir, vamos batalhar, vamos amar, vamos trabalhar, vamos pensar no outro, né? Que é esse que é o propósito. Ô, Ana, aqui em casa a gente faz uma brincadeira quando ou a gente vai falar mal de alguém, ou quando a gente vê que o outro tá com aquele pensamento que não é legal, a gente vira uma para outra e fala assim, a gente quer ir para Júpiter, para foca em Júpiter, a gente brinca, né? Por quê? E aí eu lembrei disso e pesquisei rapidinho na Revista Espírita. Eles têm uma parte na Revista Espírita de 1858, que é falado sobre Júpiter como um dos planetas aqui do nosso sistema, um que é um pouquinho mais adiantado, não é o mais adiantado de todos do universo, né? Mas é mais adiantado. E eles descrevem como é que é, e eles falam assim, ó, a gente está narrando isso para vocês porque a gente quer que sirva como um incentivo, um estímulo para que vocês vejam o que lhes aguardam se vocês buscarem essa mudança. Então eu lembrei da brincadeira que a gente faz aqui em casa, mas eu vou compartilhar rapidinho, bem resumido, em Júpiter, então, para vocês também pensarem. A partir de agora, todo mundo pensa. Quando for ter um pensamento ruim, lembra de Júpiter, que a gente quer ir para lá. Lá em Júpiter, o corpo, então, o corpo material, ele é menos material. Ele é menos denso e o peso muito, muito pequenininho. Então, ainda é material? Mas é muito pouco. O transporte, então, aqui a gente caminha, né? Um passo depois do outro para chegar nos lugares. Lá é descrito que os espíritos deslizam pela superfície do solo quase sem fadiga nenhuma. E como o pássaro no ar ou o peixe na água. Então, olha, é muito mais fluido. A alimentação é composta de frutas, plantas, e é descrito assim, ó, aurem de alguma maneira, em sua maior
parte no meio ambiente cujas emanações nutritivas aspiram. Então, vem da natureza a alimentação. A duração da vida, isso eu achei interessante, é muito maior que aqui na Terra. A média equivale a cerca de 5 dos nossos séculos. Então, a média de vida é quase 5 séculos lá. E o desenvolvimento é muito rápido, então a infância são só alguns meses. A gente não necessita mais dessa infância demorada. E por último, a morte. Como será que os espíritos do mundo mais avançado lidam com a morte do corpo físico, né? A intuição que tem do seu futuro, a segurança dada por uma consciência isenta de remorsos, fazem com que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Venha-na chegar sem medo e como uma simples transformação. Então, olha quanta coisa boa aguarda pela gente. Isso aqui, gente, é só um pouquinho. Eu ainda resumi e os espíritos com certeza resumiram também, né? É um pouquinho daquilo que nos aguarda em outras dimensões, em outros mundos, né? E, Ana, a gente muito fala do momento de transição planetária que a gente está vivendo aqui na Terra, né? É um momento de transição de provas e expiações para regeneração. E não é uma data que vai chegar, não vai ser lá em abril de 2027. Não é isso, já começou a transição. Ela não esse degrau de uma escadinha, de um degrau para o outro, é quase uma rampa, né, Ana? Não é um passo que você dá, é uma rampa que vai se passando ao longo do tempo. Então já começou. Então esse é o convite que a Ana falou. É consolador? Mas é um chamado também. Já estamos vivendo um momento de transformação. Aonde a gente quer estar? A gente quer ir para a regeneração, ficar aqui na Terra? Ou a gente quer continuar nessas provas? A gente quer continuar onde o mal predomina? Mas, de novo, não é o outro, não é o externo, não é a situação material. É o que a gente tem dentro da gente que vai ditar aonde a gente vai estar, né, Ana? É verdade, Júlia. E não é também uma questão de apenas uma ilusão, né? É uma realidade, né? Que acontece isso mesmo, porque as pessoas às vezes pensam assim que, mas está tão difícil hoje, como é que eu vou acreditar nisso, né? Então, se a gente for ver, a civilização, ela já está assim melhor. Infelizmente, a gente ainda tem a maldade, a gente tem guerra, a gente tem tanto que aprender, a gente ainda está convivendo com o mal, né? Mas a gente já evoluiu, sim, a gente já está num caminho, a gente tem que acreditar nisso, né? Que é como tu fala, é essa rampa, são esses vários passozinhos, e que também é nosso, é de cada um, é importante que cada um combata em si essa existência do egoísmo, do orgulho. É difícil, não é fácil, a gente erra, né? A gente que fala aqui, daqui a pouco vai ali, acaba errando de novo, mas tudo bem, vai aos pouquinhos. Aos pouquinhos mesmo, Ana. Ana, eu gostaria de encerrar lendo um parágrafozinho de Emmanuel, dessa fala que tu trouxe da nossa responsabilidade, da nossa morada. O Emmanuel, ele fala, o Emmanuel ele sempre chama para alguma observação, né, para a gente se atentar a algo. E é assim que ele começa essa chamativa, dizendo: observa desse modo a natureza do teu campo íntimo e acautela-te para o futuro, porque, sem dúvida, há inúmeras moradas no universo infinito, mas viverás, escravo ou senhor, no templo do bem ou no cárcere do mal que tiveres escolhido para a tua residência nos caminhos da vida eterna. Então, olha que lindo, a escolha é nossa. Esse é o lado positivo e o difícil, né, Ana? É bom e difícil, mas a escolha é nossa. Então, que a gente lembre disso a todos os instantes. E, Ana, eu queria te pedir na prece de encerramento uma gentileza. Uma das participantes deixou aqui um comentário pedindo para a gente irradiar pelo nosso irmão Jordan, lá de Porto Alegre, para a gente mandar vibrações de valorização da vida, de gratidão por estar aqui na nossa prece de encerramento pelo Jordan, se tu puder fazer esse favor. Tá bom, então vamos fazer a nossa prece, essa prece de gratidão, gratidão pela oportunidade que aqui estamos tendo de reunidos, ouvir um pouquinho do Evangelho de Jesus, que veio pelas mãos do Consolador prometido. Agradecemos a Ti, Mestre Jesus, a incansável tarefa de nos
amparar, de nos ajudar. Que todas as energias aqui envolvidas, emanadas, nesses momentos de luz, de conhecimento, de amor, possam agasalhar o coração de cada um que esteve nessa live, de cada um que vai assisti-la depois, e que se espalhe muito mais a todos os que necessitam, em especial aqueles que precisam do ânimo, que precisam perceber a amorosidade de Deus e a existência dessa vida, em especial ao amigo aqui citado, Jordano, e a todos aqueles que necessitam. Assim, em teu nome, Pai, sob tua luz, sob o amparo de Jesus e da espiritualidade amiga, encerramos o Evangelho desta noite. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Ana. Pessoal, o Evangelho fica assim gravado. Eu lembrei que teve essa pergunta. Fica aqui no nosso Instagram, no nosso perfil, e lá no YouTube, que também é a EFC Floripa. Fica nos dois lugares. Vocês podem mandar para quem vocês quiserem e assistir com calma depois. E a gente espera vocês domingo que vem no próximo, Ana. Obrigada pela participação. Boa noite, pessoal.